Tempo de nos aquilombar. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechado um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios ledo-ledos, e cuidar dos passos assuntando as vias, e ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertada a tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2020! A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Conceição Evaristo. Olá, meu nome é Elaine Martins, sou professora da EMF Dr. Sócrates Brasileiro, da Sala de Leitura Clarice Lispector e da AEL Conceição Evaristo. Neste seminário da AEL, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a vida e obra de Conceição Evaristo, a nossa patrona. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 29 de novembro de 1946. Ela é a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira da sua casa a conquistar um diploma universitário. Na realidade, Conceição Evaristo ela vem de uma linhagem de lavadeiras, cozinheiras, assim, de uma estipe, vamos dizer, nobre de lavadeiras e cozinheiras. Então, tias, avós que cozinhavam e lavavam em Belo Horizonte. Ela também foi empregada doméstica e ela estudou com muito custo. Mas em 1976 ela ingressa na UERJ, no Rio de Janeiro, após terminar o curso normal, que é o chamado magistério, em Belo Horizonte. E uma vez perguntada a ela por que ela não continuou em Belo Horizonte e sim foi para o Rio de Janeiro, ela disse que ela continuaria em Belo Horizonte se Belo Horizonte houvesse concurso para professores. Mas Belo Horizonte não tinha concurso para professores. Em Belo Horizonte era aquele QI. E como ela vinha de uma estirpe, de uma linhagem nobre de lavadeiras e cozinheiras, se os patrões a indicassem, eles perderiam alguém no fundo de suas cozinhas. Então, por isso, ela se muda com muito custo para o Rio de Janeiro, onde ela prestou um concurso e passou. E ela vai trabalhar como professora no Rio de Janeiro. E ingressa na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai fazer letras. E por que ela decide fazer letras? Porque desde sempre Conceição Evaristo foi rodeada por palavras. E isso quem conta é a própria Conceição Evaristo. Então, Conceição, ela contando sua própria história, ela diz o seguinte: gosto, entretanto, de enfatizar, não nasci rodeada de livros. Do tempo e espaço, aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa, vazia de bens materiais, era habitada por palavras. Mamãe contava, meu tio velhinho contava, minha tia contava, os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa-poesia, afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior de minha família, que, embora constituído por pessoas em sua maioria semi-analfabetas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais.
Lembro-me de nossos serões de leitura. Minha mãe ou minha tia a folhear conosco o material impresso e a traduzir as letrinhas. E eu, na medida em que crescia e ganhava a competência da leitura, invertia os papéis. Passei a ler para todos. Ali, pelos meus 11 anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública. Quando uma de minhas tias se tornou servente daquela casa tesouro, na Praça da Liberdade, fiz dali a minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações familiares, orações. Na escola, eu adorava as redações do tipo onde passei as minhas férias ou ainda um passeio à fazenda do meu tio, como também a festa do meu aniversário. A limitação do espaço físico e a pobreza econômica em que vivíamos eram resolvidas por meio de uma ficção inocente, único meio possível que me era apresentado para viver os meus sonhos. Se naquela época eu não tinha nenhuma possibilidade concreta de romper com o círculo de imposições que a vida nos oferecia, nada, porém, freava os meus desejos. Eu, menina, dona de uma tenaz esperança e de uma sabedoria precoce, reconhecia que a vida poderia ser somente aquele pouco que nos era oferecido. Se muito de minha infância pobre, muito pobre, me doía, havia felicidades também incontáveis. As margaridas, as dálias e outras flores de nosso pequeno jardim. As frutas nos pés a matar a nossa fome. Os bolinhos de comida que mamãe assava com as mãos e enfiava em nossas bocas. As bonecas de capim ou bruxas de pano que nasciam com nome e histórias de suas mãos. O céu, as nuvens, as estrelas, sinais no infinito que minha mãe e tia nos ensinaram a olhar e a sentir. E desse assuntar a vida que foi ensinado por elas. Ficou em minha mania de buscar a alma, o íntimo das coisas, de recolher os restos, os pedaços, os vestígios, pois creio que a escrita, pelo menos para mim, é o pretensioso desejo de recuperar o vivido. A escrita pode eternizar o efêmero. Nesse sentido, o que a minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças, mesmo que esfiapadas, sobrevivem. E na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sabendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio, talvez. E como a memória é também vítima do esquecimento, invento, invento. Escrevo, deponho. Um depoimento em que as imagens se confundem. Um eu agora a puxar um eu menina pelas ruas de Belo Horizonte. E como a escrita e o viver se confundem e se fundem, sigo eu nessa escrevivência a lembrar de algo que escrevi recentemente. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água aspergindo a minha vida menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis, pedrinhas azuis, pedaços de anil. Fiapos de nuvens solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. Conceição Evaristo. Esse foi um depoimento de Conceição Evaristo num colóquio de escritoras mineiras em Belo Horizonte em maio de 2009.
Conceição, ela diz ainda que ela prefere muito mais que as pessoas conversem sobre seus textos ao invés de conversar sobre a sua biografia. Hoje, Conceição Evaristo, ela é mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Conceição Evaristo, ela tem muitas obras, sendo que seu primeiro romance levou 20 anos para ser publicado. Seu primeiro romance, ele é chamado de Ponciá Valêncio, e é uma história, conta a história de uma menina que ela retoma todo o processo de escravização de sua família, dos seus antepassados, e nesse livro a sua memória ela se funde com o presente. E o tempo inteiro essa garota, ela busca a sua ancestralidade, ela busca a sua identidade. Então, é um livro que conversa e convoca, ele provoca todo mundo. E, na verdade, é um livro que traz o cotidiano. Ele traz a história de uma mulher que sai de uma cidade qualquer, uma mulher qualquer, que sai de uma cidade e vai para outra para ter uma vida melhor. O outro livro, que na realidade é o primeiro livro da Conceição Evaristo, que é Becos da Memória, também vai trazer histórias de escravização. Então, para Conceição Evaristo, trabalhar essas questões na literatura é uma forma de se afirmar tanto a questão como brasileiro, como afirmar essas raízes ancestrais. E é uma necessidade que a gente precisa. Nós precisamos retratar a nossa ancestralidade. Num trecho de Ponciá Valêncio, diz o seguinte: o tempo passava, a menina crescia e não se acostumava com o próprio nome. Continuava achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu a ler e a escrever, foi pior ainda, ao descobrir o acento agudo de Ponciá. Às vezes, num exercício de autoflagelo, ficava a copiar o nome e a repeti-lo, na tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. E era tão doloroso quando grafava o acento. Era como se estivesse lançando sobre si mesma uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Ponciá Vivêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo antes do seu avô, o homem que ela havia copiado de sua memória para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a mãe, todos continuavam Vicêncio. Na assinatura dela, a reminiscência do poderio do senhor, um tal coronel Vicêncio. O tempo passou, deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens. E Ponciá? De onde teria surgido Ponciá? Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. Então pensa quantas questões a Conceição ela traz nos seus livros. Então Conceição tem uma escrita contundente, forte. Ela traz toda essa questão do povo negro, porque a sua escrita retrata a sua vida. A sua escrita retrata aquilo que ela viveu, retrata aquilo que ela conhece, retrata profundamente a experiência de mulher negra na sociedade. Retrata a vida do povo negro. E é muito interessante porque a crítica literária nem sempre ela abraça esse tipo de escrita. Muitas vezes uma outra pessoa pode escrever, mas por que os negros não podem escrever sobre as suas próprias temáticas?
Uma coisa que Conceição Evaristo gosta muito de escrever é pegar momentos que não são tão interessantes ou não são tão bonitos e transformar em momentos em que a gente pode perceber e pode muitas vezes humanizar. Ela fala: também gosto de trazer para a literatura talvez imagens e situações que, olhadas de fora, não têm nenhuma poesia. A maneira como você descreve um fato, a maneira como você trabalha esse fato, a maneira como você constrói a personagem, a maneira como você usa a linguagem, pode fazer dele extremamente cruel ou pode humanizar o próprio marginal. Então, depende muito de como você traz e de como você trabalha. O exercício da literatura para Conceição Evaristo é a maneira que ela tem de não adoecer. É a maneira que ela tem de expurgar as dores do passado, assim como tantos outros escritores. Assim como ela já disse em outros tantos, em tantas outras entrevistas, em tantas outras vezes, escrever é sangrar. Isso porque o povo negro ainda carrega muitas dores. E a literatura é uma das formas de denúncia que a gente precisa carregar. Uma das obras de Conceição Evaristo que eu mais gosto e que eu tenho verdadeira paixão é Olhos d'Água. Numa escrita intensa, que provoca uma reflexão profunda, que faz com que a gente pense, e que faz com que a gente pense em várias situações, pense em coisas que a gente já viveu, em situações talvez que a gente nunca esteja, mas que precisa pensar, que precisa fazer. São cenas do nosso cotidiano, coisas que talvez são banais para algumas pessoas. Mas são coisas que têm a ver comigo, são coisas que têm a ver com você. A literatura é o espaço que permite expurgar a dor. Isso não só para a literatura negra, mas para todo o povo, né? O povo judeu, o povo árabe, todo o povo, não só o povo negro. E isso é uma fala da Conceição Evaristo. Conceição é incrível. Nesses poucos minutos, é impossível trazer toda a grandeza que a Conceição apresenta. Eu gostaria de trazer aqui mais um texto da Conceição Evaristo chamado De Mãe. Porque todas as vezes a Conceição ela remete muito a essa questão ancestral e a questão das Iabás e o respeito que ela tem pela sua ancestralidade e a sua mãe, sobretudo. E ela diz, de mãe, o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres fecundos na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira, e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo o palheiro. Foi mãe
que me fez sentir das flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rentes às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Conceição Evaristo. Eu espero que vocês tenham a curiosidade de procurar mais sobre Conceição Evaristo, de procurar as suas obras, de conhecer um pouco mais sobre o que ela fala, sobre a força da sua fala, da sua escrita contundente, dessa escrita que serve como válvula de escape, não só para ela, mas para todos nós. E eu termino com uma de suas falas que diz: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninados da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Espero que vocês tenham gostado.